Bom dia, amados, graça e paz. O maná de hoje está no livro de João, capítulo 6. Nós vamos ver do versículo 47 ao versículo 51. Algo que o Senhor tem para nos ensinar através desse maná todos os dias. Como eu já citei várias vezes, os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, apontam para os sinais de Cristo, para os seus milagres. João, já numa linha de mais intimidade com o Senhor, ele fala aqui de quem verdadeiramente é Jesus. Ele vai narrando aquilo que Jesus narrava de quem ele é. Isso nós temos que entender, queridos. Por que as pessoas vivem dando cabeçada aqui e acolá, perdendo tempo com uma coisa, com outra, sem sentido? Quando não atentamos para aquilo que verdadeiramente o Senhor é. Quem Jesus é, o que Jesus representa. O que sua palavra dele, que é o próprio Cristo encarnado. Está em 1 João, no livro de João, está em 1 João e está em Apocalipse. Ele é a palavra. Ele é a palavra. E o próprio Jesus falou, os céus vão passar, a terra vai passar, mas a minha palavra não, ou seja, eu não vou passar. Então, quando nós entendemos isso, querido, a única coisa que pode nos alimentar, a única coisa que pode nos dar alimento é a palavra do Senhor, que é o próprio Cristo. Vamos ver o texto aqui. Em verdade, uma afirmação. Repete duas vezes, em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Esse é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí deixou todo mundo maluco, todo mundo doido. Foi quando os discípulos o abandonaram. O abandonaram por causa dessa palavra. Não entenderam. Quantos que ainda hoje abandonam a Cristo, querido? Quantos que já hoje tem muito mais crente? Diga assim, crente todo mundo é, né? E o diabo é muito mais crente do que posso imaginar. Quantos evangélicos hoje estão esparramados fora da igreja? Ou se nós sejamos desigrejados? São um número maior do que aqueles que estão na igreja. E por que aconteceu isso? Por que abandonaram a Cristo? Ah, pastor, mas eu não abandonei a Jesus, não abandonei, eu oro, eu leio a Bíblia, não abandonei. Se tu não consegue viver em comunhão com os irmãos, já abandonou a Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. O braço não vai sair do corpo, sai andando só para um lado para o outro, nem a perna. Tudo está ligado à cabeça, que conduz o corpo. E assim é Cristo, a cabeça. É o pão da vida. Ele diz assim, na verdade, eu vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Crer em Cristo é fazer uma decisão única e verdadeira por Ele. Aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, entregar a tua vida, teus caminhos a Ele. Isso é crer em Cristo. Não ter outro Deus além dele. Não crer em outra coisa a não ser Jesus Cristo, que é o caminho, é a verdade, é o pão
O alimento para nossas almas é Cristo, é a palavra, é o que me alimenta. Se eu tenho esse alimento, pode acontecer o que aconteceu na igreja, que eu não vou me apartar do Senhor. Pode me abandonarem, pode me deixar sozinho, pode me ignorar lá no canto, não tem problema. Eu vou continuar ali, congregando, em comunhão. Não olhando pelas falhas das pessoas, não olhando os erros das pessoas. Se eu for olhar os erros delas, tem que olhar para os meus erros, pelas minhas falhas. Jesus falou antes que tem que tirar o cisco do olho do teu irmão, olha a trave que está no teu, impedindo. Muitas vezes o erro que eu vejo no irmão não está nele, está dentro de mim. Eu só posso enxergar aquilo que está dentro de mim, querido. Eu não posso enxergar outra coisa se não estiver dentro de mim. Então, uma transformação, fazer uma lição por Jesus, crer em Jesus, é deixar tudo isso do lado e realmente fazer uma lição única e verdadeira por Jesus Cristo. E mais ninguém. Mais ninguém, querido. Que ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vossos pais comeram o maná, representa o pão dos anjos, querido. O maná é uma simplificação realmente de Cristo, mas não era o pão verdadeiro. O maná era por um tempo, é por um período, até eles entrarem na terra da promessa, terra prometida, aí cessou o maná. Cessou. O maná era um período que para levar o povo a depender inteiramente do Senhor. Inteiramente, mas não obedeceram. Morreram. Jesus falando que morreram. Morreram no deserto. Pela desobediência. Disse, esse é o pão que desce do céu, para que todo que nele crê não morra. Aqui não está falando da morte física. A morte física, todos vão passar com excesso, tá certo? Que foi Elias e... me sumiu da memória agora. E o outro lá no Antigo Testamento, que me sumiu da memória agora. Lembrando, já falo. Que não morreram. Foram transladados. Enoque e Elias. Foi transladado. Deus olhou para Enoque e viu que há muita santidade. Não merece mais estar aí. Retirou Enoque da terra. Assim, Elias foi levado num redemoinho de fogo. Era o profeta do fogo. Do resto, todos passaram pela morte, querido. Ah, pastor, mas Maria foi assunto ao céu. Mentira! Ela morreu também como eu e você morremos. É que Roma ocultou isso. Mas passou pela morte como todos nós passamos. E está aguardando também, como eu e tu, a ressurreição no dia final. Portanto, só para apontar que Jesus é o único Senhor. Aquele que se alimenta dele, ou seja, se alimenta da palavra, se alimenta de Cristo, não vai experimentar a segunda morte. A segunda morte. O que é a segunda morte, pastor? É a separação total e eterna de Cristo. É ser lançado no lago de fogo. Agora, qual a decisão que tu toma, querido? Pastor, eu tenho a minha opinião. Tu vai com a tua opinião e tudo mais para o inferno, para a eternidade no lago de fogo. A tua opinião não tem poder de te livrar. A decisão é Cristo, querido. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão da vida. Não há vida sem Cristo. Não há vida se eu não me alimentar de Cristo. Se eu não me alimentar da palavra, das sagradas letras, que é Cristo, eu não tenho vida. Porque ele diz que a vida dele está no Pai, o Pai está nele. E se nós estivermos em Cristo, o Pai e o Filho estará em nós. Vida. Vida em Cristo Jesus.
muitos, não é pouco, muitos estão mortos, completamente mortos, porque não tem Jesus Cristo. Não fez uma decisão por Jesus. Que eu sempre oriento, entregar tua vida, entregar teus caminhos ao Senhor e passar pelas águas do batismo. É a decisão de todos aqueles que se entregam a Cristo, se entregam a Jesus. Pastor, mas eu sigo a religião dos meus pais, que eu aprendi com ele. Querido, meu amigo, minha amiga, teus pais talvez não tiveram esse ensinamento, tu está tendo agora. Eles não têm culpa. Eles não têm culpa. Pois eles não tiveram esse ensinamento que tu está recebendo agora. Está dando para entender? Eles não tiveram esse ensinamento. Tu está tendo agora. Então muda de vida. Faz uma decisão. Pastor, o batismo pode mudar a minha vida? Não. Não muda a tua vida. O que o batismo vai te dar é a garantia de filho, é o registro de filho. É isso que o batismo vai te dar. Mas não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é um caráter transformado. É um caráter transformado. Tem tanta gente que está no altar, celebra, prega, fala, fala que nem, e canta que nem o rouxinol. Mas não tem uma vida transformada, não tem um caráter transformado. Vai para o inferno, vai para o lago de fogo. Não vai ter salvação, querido. Que vai te dar salvação, além de entregar a vida para Jesus, passar pela, é ter uma vida transformada. O caráter transformado. Eu vim de uma família, querido, que eu aprendi o que é caráter lá no berço. Lá no berço. E depois, confirmando pela palavra. Se tu realmente tem uma vida de oração, comunhão com a palavra, vai ter o teu caráter transformado. É isso que Jesus está falando. Se alimenta de mim. Se alimenta de mim. Eu sou o pão vivo, eu sou a carne. Olha o que ele diz. Esse é o pão que desceu do céu, a minha carne que eu te dou. A minha carne. Ninguém aceitou o que ele falou. Ele não estava falando de pegar o corpo dele e comer, querido. Não é isso que Jesus estava falando. Comer carne humana, não é isso. Aquele que não participar comigo das sagradas letras, não se alimentar da minha palavra, não está se alimentando de mim. Isso é carne de Cristo. É o Cristo encarnado na própria palavra. Quando eu entendo isso, o meu caráter vai sendo transformado. A minha atitude vai sendo transformada. Eu não sou pastor na igreja, querido. Aonde eu estou, eu represento o reino. Sou pastor. Embora muitos não reconheçam. Para mim não tem problema que reconheça ou não reconheça. Na minha identidade não está escrito pastor Luiz Benedito Escolhi. Não, está lá Luiz Benedito Escolhi. É o meu nome. Não está pastor lá. Mas a unção que eu recebi, a autoridade que eu recebi como príncipe, como sacerdote, no caso do Senhor. E como hoje embaixador do reino aqui na terra, eu tenho que pregar o que está na palavra. Não posso pregar coisa contrária. Não posso manipular nem enfeitar a palavra. Aqui, que ele passaria 3, 4 horas ministrando essa palavra. Mas o tempo é curto. Tenha uma vida de oração, uma vida de comunhão com a palavra, para que tu tenha um caráter transformado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seus olhos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti se levante os olhos e te dê a paz. Uma semana ricamente abençoada a todos, em nome de Jesus.